Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal Psicologia e Educação. Eu sou a Patrícia, sou psicóloga clínica e psicopedagoga. Gabriel, eu queria que você explicasse pra gente a sigla LGBTQIA+, porque houve uma mudança, né? Ampliou-se essa sigla e muitas pessoas não sabem o que significa. Pode ser? Claro. Acho que é importante para a gente poder falar da sigla, a gente falar um pouco de como esse tema evoluiu. Então, nos anos 80, por exemplo, anos 90, né, a sigla, até na verdade no começo dos anos 2000, não precisa nem ir tão longe, tá? Então, assim, a sigla ela era trabalhada como GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes. A sigla, ela vem sempre de uma ideia que somos diferentes, precisamos nos unir. Né? Então, a ideia por trás disso, na verdade, né, a ideia original lá atrás de você falar GLS, era você reduzir o grupo ali a gays, lésbicas e simpatizantes. Então era uma forma de você começar a criar uma comunidade ou criar um grupo para pautas sociais, para lutas, para pertencimento também. Então entender com qual grupo eu me identifico, né? Onde eu me encontro. Esse foi um tema que foi tratado assim por muitos anos, né? Então anos 80, anos 90, nos anos 2000 também, boa parte ainda era utilizado, né? O tema GLS, a gente fala, bar GLS, boate GLS, né? Sim. Vocês já devem ter ouvido em algum momento esse termo. A questão é que eventualmente, com a evolução das pautas sociais, foi percebendo que essa sigla GLS, na verdade, ela era excludente, que ela unificava dois grupos ali, né, o gays, lésbicas e simpatizantes, só que na verdade deixava-se de fora várias outras pessoas que não se identificavam dessa forma. Não só isso, com o tempo a gente também passou a perceber pequenas outras diferenças, pequenos outros nomenclaturas, identificações que antes não tínhamos. As pessoas sempre existiram. Então o que eu quero dizer com isso? Pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, bissexuais sempre existiram e sempre estiveram aí. A questão é que nem sempre nós nos referíamos a elas, né, dessa forma. Então, eventualmente a gente foi evoluindo nesse tema e percebendo assim, nossa, GLS ela é uma sigla que ela invisibiliza pessoas trans e pessoas bissexuais. Né? E também travestis. Quando a gente fala pessoas trans, a gente está falando de pessoas transgêneros e também, né, as travestis que entram no T. Então a gente começou a perceber, a gente está na verdade invisibilizando. Por isso que hoje em dia a gente fala, né, os grupos mais individualizados do LGBTQIA+, são os bissexuais, né, e as pessoas trans. Era justamente por isso, porque por muito tempo não era tratado. Né? A bissexualidade ela era tratada como uma indecisão, né, ou como uma falta de coragem, até hoje às vezes é tratado assim, como uma falta de coragem de você se assumir gay, e aí a pessoa se assume bissexual para poder ser mais leve, o que isso não tem embasamento nenhum. E também o T, né, de pessoas trans, é porque as pessoas trans sempre foram marginalizadas, né, sempre estiveram à margem da sociedade, e até hoje é assim dessa forma. Né, pessoas trans, por exemplo, é um dos grupos mais difíceis para poder conseguirem se empregar, por um exemplo. É por isso que a gente tem vários estigmas acerca, né, desse grupo. Mas bom, eventualmente fomos evoluindo e a gente percebeu, precisamos ser mais inclusivos, né? Precisamos deixar de invisibilizar essas pessoas e colocá-las na pauta também, dar voz de alguma forma. E aí começou a surgir o termo, né, a sigla LGBT. Então por muito tempo, vocês também já devem ter ouvido, você também, Patrícia, né, fala assim, comunidade LGBT, povo LGBT, sim, LGBT. E foi como foi utilizado por muito tempo. Né? A ideia era lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e travestis. Aí essa era a ideia do grupo. Com a ideia, novamente, né, dessa comunidade de pessoas que têm identificações, pontos de identificação em comum, ou que sofrem um preconceito em comum. Então isso é o que acaba unindo tanto o ponto de identificação quanto o preconceito. Porque para muitas pessoas o LGBT, o LGBTQIA+, o GLS é só o gay, sabe? A pessoa fala assim, essa comunidade gay, o grupo gay, né, fala com um certo estigma. Por muito tempo então utilizamos a sigla LGBT, que abrangia esses grupos, como eu disse.
novamente, né, o mundo muda e graças a Deus, né, ainda bem que o mundo muda. Progride. Exatamente. A gente começou a perceber outros grupos que eram invisibilizados, outros grupos que também não eram compreendidos, outros grupos que sofriam preconceito, né, e que também tinham diversos pontos de identificação com a comunidade LGBT, né, que era chamada de LGBT. Então, a sigla ela foi mudando. LGBTQ, LGBTQI, LGBTI, LGBTA, LGBTQIA+. Então, a sigla ela ainda varia muito, mas a ideia por trás da sigla hoje é basicamente uma comunidade que se reúne ou que se une para temas e pautas voltadas para identidade sexual, identidade de gênero e temas associados a isso, né, para diferentes vivências desse tema. Então, com essa evolução, o QIA+, né, que foi incluído depois, exatamente, se refere a outros grupos de identificação que simplesmente não se identificam no LGBT. Então, que muitas vezes podem sim também fazer parte da parte LGBT, mas que tem outros pontos. Então, o Q é de queer, né, que é um termo em inglês que é o tratado como diferente. Então, a pessoa queer é muito relacionado à pessoa que se expressa e se identifica de uma forma diferente e não se enquadra dentro dos parâmetros, né? Não se sente confortável ou não se sente abrangida pelo LGBT. Quando a gente fala do I, né, a gente tem as pessoas intersexo, né, intergênero, porque são pessoas que, na verdade, elas não são pessoas trans, mas também não são pessoas cis, porque não são pessoas que partiram de um ponto de uma transição de gênero, né? Que, por exemplo, que se identificava com o gênero como homem e passaram a se identificar como gênero mulher. Na verdade, são pessoas que se encontram ali entre os dois, né? E que se expressam um pouco de forma feminina, um pouco de forma masculina, se identificam com alguns papéis de gênero de homem e com alguns papéis de gênero de mulher. Então são pessoas que se encontram ali no meio. E por mais que essas sejam pessoas também invisibilizadas e também pessoas incompreendidas, essas, por exemplo, são pessoas que têm muitas vezes, não precisam ter, mas muitas vezes têm um fundamento biológico para isso. Porque existem pessoas que têm, por exemplo, o sistema reprodutório tanto masculino quanto feminino, por exemplo. Sim. Que tem os cromossomos, né, tanto masculino quanto feminino. Então, isso já é previsto biologicamente, né, mesmo essas pessoas sendo invisibilizadas. No entanto, não, você não precisa ter um fator biológico para a pessoa se encontrar entre os dois. Né? Então é a pessoa que se encontra navegando os dois gêneros, e são pessoas muito mal compreendidas. Quando a gente fala do A, né, e tem o MAS também, mas quando a gente fala do A, a gente está falando na verdade de um grupo de pessoas que é o grupo, a gente chama de ACE como abreviação, né, mas são os assexuais. Então são pessoas cuja vivência e experiência sexual se dá diferente de outros grupos. Então a gente tem, já é uma sigla guarda-chuva, na verdade, o assexual, né? Porque ela é uma sigla que abaixo dela tem diferentes temas. Então a gente tem, por exemplo, dentro do assexual a gente tem, por exemplo, o aromântico ou o assexual romântico, por um exemplo. O aromântico é a pessoa que não tem interesse em afetividade romântica com outras pessoas. O assexual romântico, ele não tem interesse na parte sexual, né? Então ele não quer o ato, não quer nenhuma atividade sexual, mas ele se apaixona afetivamente e quer a parte romântica com outras pessoas. Então a gente tem ali N siglas dentro desse guarda-chuva. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, do demissexual. Demissexual, um tema que acho que está até mais popular ultimamente, que são as pessoas cuja atração sexual depende de uma conexão afetiva e intelectual. Então são pessoas que, por exemplo, para elas não importa tanto a parte física. A atração não é física, não é visual. É uma atração intelectual, romântica, afetiva. Que ela depende, por exemplo, de criar uma conexão com outra pessoa para poder ter qualquer interesse sexual. Então, assim, isso a gente poderia fazer um vídeo só sobre a sigla, né? E entrar muito mais no tema. Por que a gente tem mais, né, para finalizar? Então, assim, LGBTQIA+. É porque a ideia por trás do MAS é porque a sigla pode crescer, a sigla pode mudar, mas também porque a ideia disso é incluir
pessoas e grupos que sejam diferentes. A ideia da comunidade LGBTQIA+, é um grupo de identificação e um grupo de luta, porque infelizmente é um grupo que sofre preconceito, né, que sofre repressão social. Então esse mas é justamente para incluir outros grupos que se identificam de alguma forma, né, ou têm alguma similaridade com o restante da sigla. Basicamente, né, essa é a história e o contexto por trás da sigla. Ainda há muita discussão, muitas siglas utilizadas diferentes. No entanto, hoje, a que é mais difundida, a que é mais utilizada é essa que a gente falou, LGBTQIA+. Pode ser que daqui a 5 anos a gente tenha uma sigla completamente diferente, porque o mundo muda, porque o mundo evolve. E tudo bem, a gente vai lidando com essas mudanças conforme elas acontecem. Sim, e que bom, né? Que bom que muda, que bom que as pessoas, todos os seres humanos, eles estão sendo incluídos, né? Nessa mudança toda e seus sentimentos também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Gabriel. Sexo biológico, a sexualidade e o gênero. Existe aí uma diferença e é bom a gente entender bem isso. Perfeito. A gente começa ali com o sexo biológico, é mais simples, é o que a gente categoriza todos os seres vivos, né? Todos os animais. Sim. Que a gente categoriza como masculino e feminino, como macho e fêmea. Né? Então isso, quando a gente está falando de sexo biológico, tem a ver com a identificação do aparelho reprodutor, né? E uma identificação biológica de quando a pessoa nasceu, de como ela foi identificada. A pessoa ela pode se identificar ou não com o sexo biológico ao qual ela nasceu, digamos assim. Então, a pessoa ela pode ter nascido identificada como, por exemplo, do sexo feminino, no entanto, se identificar ou se compreender como uma pessoa do sexo masculino. Isso pode acontecer. Hoje não é mais tratado como patologia, na verdade já tem mais de 20 anos que não é tratado como patologia, então não é tabu. As pessoas que tratam dessa forma estão erradas, estão equivocadas. Então aí, né, temos as pessoas trans nesse sentido, porque se identificam diferente com o sexo biológico. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de atração afetiva, romântica, sexual. Né? Então é pelo grupo ao qual a pessoa se sente atraída, né? E aí a gente pode ter N variações, a gente pode ter as pessoas assexuais aí dentro, a gente pode ter lésbicas, gays, bissexuais. Então, a sexualidade diz respeito a isso, diz respeito à atração, mas aí também hoje vira um grupo de identificação. Mas só diz respeito a isso. Isso, tudo que a gente está falando, não diz respeito a nada do comportamento da pessoa. Como a pessoa se comporta ou se expressa para o mundo. Veste. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Nada. A gente pode ter uma pessoa gay que é super, digamos, masculinizada, entre aspas, ou super feminilizada. Isso é uma expressão pessoal de cada uma. O fato de você sentir atração por um grupo não significa nada na sua expressão física ou aparência. Sim. E aí, por último, a gente tem a questão de gênero, onde a gente tem hoje, né, homem e mulher como gênero, e também o intergênero, né, a pessoa que, ou agênero, né, que não se identifica como nenhum dos dois grupos. A questão de gênero, ela é uma construção social. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas o gênero, ele não é algo só, não vem de algo biológico. Gênero foi algo que a gente atribuiu ao sexo biológico. Então a gente atribui hoje o gênero mulher ao sexo feminino e atribui o gênero homem ao sexo masculino. No entanto, o gênero ele diz respeito à expressão da pessoa e à relação com o mundo e aos papéis de gênero atribuído a determinado gênero. Né? Por um exemplo, utilização de maquiagem, de vestidos, e de outras coisas que são identificadas como do sexo feminino ou como do gênero mulher, é isso que está atrelado, né, à sua expressão de gênero, a uma construção social, porque não há nada biológico, por exemplo, que diga que uma mulher tem que usar vestido ou tem que usar maquiagem. Isso é uma construção social, gente. Que rosa é de menina e que azul é de menino, isso é uma construção social. A questão dos brinquedos que a gente falou, tudo isso foi construído socialmente. Não é algo que vem de forma biológica, é algo que vem construído socialmente. Tanto que os papéis de gênero e as identificações de gênero dependem muito e alteram muito de acordo com a sociedade que você vive. Sim. O meio influencia muito.
A gente tem exemplo de sociedades indígenas, né, comunidades indígenas, onde, por exemplo, na verdade, o papel de provedor, no sentido de caça, de luta, onde o gênero expressado como força ou da batalha, da luta, é o gênero da mulher, né, em que socialmente, hoje nas sociedades ocidentais, talvez sejam vistos de outra forma. O que eu quero dizer com isso? É que não há correto ou certo. Tudo depende muito da sociedade em que a pessoa está inserida e como a pessoa vai se identificar nesse gênero. Né? Então, temos N cenários diferentes, onde a pessoa, por um exemplo, pode ter o sexo masculino, gostar de se identificar no sexo masculino, a pessoa pode ser bissexual, pode ser uma lésbica, pode ser um homossexual e, no entanto, se identificar também com um gênero ou igual a um gênero diferente. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa do sexo masculino se identificar como heterossexual, né, se identificar como alguém do sexo masculino, no entanto, só que querer ou gostar ou se identificar como alguém do gênero mulher. Né? Então, se entender uma mulher, mas biologicamente não ter nenhum problema com o sexo masculino do seu nascimento. Então, esse é um tema muito complexo que a gente poderia falar, né, muito tempo só sobre isso. Mas a questão é que há diferenciação, sim. E no fim do dia, o que eu quero dizer com a parte do gênero? Eu acho que é uma das mais importantes. Por quê? Porque isso diz respeito à identificação social da pessoa. Então isso conversa muito com os papéis sociais. Então quando falamos, né, que ser mulher e ser homem é uma construção social, é sobre isso. Por quê? Essa compreensão do que é ser está muito conectado, está muito ligado com o que a gente, como sociedade, entende qual é o papel de gênero para mulheres e para homens. Então essa basicamente é a diferenciação. Sim, muito bom. Nossa, gente, que aula! Que aula! Nossa! Gabriel, olha, foi um prazer receber você aqui no meu canal. Você contribuiu bastante para esclarecer várias dúvidas, né, que as pessoas em geral têm e que precisam se instruir sobre isso porque lidam com pessoas, né? Então, muito obrigada, viu? Imagina, eu que fico agradecido. Foi um prazer poder falar, né, um pouquinho sobre o tema. Igual como você disse, é algo muito importante que precisa ser falado. Você como professor, além de psicóloga, né, também como professora, sabe que a ignorância, né, é a inimiga do conhecimento, a inimiga da informação. Então a gente precisa sim abordar esses temas e cada vez mais, né, tratar com naturalidade e orientar as pessoas, né, compartilhar conhecimento. Então fico muito feliz de ter tido a oportunidade de compartilhar só um pouquinho, talvez de um tema que eu tenho um pouquinho de conhecimento ou que eu tenho um pouquinho mais de afinidade. Certo. E agora, só para o pessoal saber como faz para te encontrar. Você está atendendo como psicólogo aqui? Eu atendo de forma online, né? Não estou atendendo presencialmente. Você consegue me encontrar no Instagram, @psigenriques, então é PSIG Henriques, com H e S no final. Tá? Através de lá você consegue ter acesso ao meu WhatsApp, falar comigo diretamente. Então eu atendo, né, só de forma online, pessoas do Brasil inteiro. Mas nem que seja para atendimento também. Se quiser, tem alguma dúvida, quer saber sobre o tema, algo que a gente não falou hoje, pode me mandar mensagem. Eu estou totalmente aberto para uma conversa, para poder falar e orientar da forma que eu melhor conseguir. Sim, isso é muito interessante. Muitas vezes as pessoas pensam que buscar um psicólogo, isso requer fazer uma psicoterapia longa e às vezes a pessoa se inibe quanto a isso. E não, você pode buscar um psicólogo e falar, eu preciso de uma orientação X. Eu preciso entender o que está acontecendo lá com o meu filho, com a minha filha, para eu saber lidar. Você busca essa orientação, o psicólogo vai fazer ali um plano, né, às vezes de 1 mês, 4 sessões, enfim. Vocês vão entrar num acordo que seja bom para ambas as partes e você vai ter a sua orientação vinda de um profissional. Isso que é legal, tá, gente? Não é só psicoterapia que o psicólogo faz, não. O psicólogo faz também esse tipo de orientação. Com certeza. E algo também, é exatamente isso que a Patrícia falou. O nosso trabalho não é só a psicoterapia, né? O meu trabalho ele também envolve essa parte educativa, né? De também dar palestras. Já fiz vários trabalhos. A gente tem palestras às vezes pontuais, como também projetos. Então, por exemplo, numa escola estadual lá do Rio,
na minha cidade natal, né, de Volta Redonda, uma vez eu fiz um projeto, um ciclo de palestras com jovens que estavam ali nos 3 últimos anos do ensino médio, né, para poder falar sobre o futuro, falar sobre questões de bullying, falar sobre dificuldades. Então esses são temas que podem sim ser trabalhados pelo psicólogo. E também uma área de atuação que me interessa muito. Então, assim, também me coloco à disposição, né, precisando, achando que é interessante, o tema, de repente, na sua escola não é tratado de uma forma legal, os professores não sabem, porque tem tanto para os alunos, no sentido de conversar com eles, tem para os pais, no sentido de orientar e ajudar, sim, como também tem palestras ou treinamentos que a gente faz voltado para os professores, para a equipe, para toda a equipe da escola, em como tratar o tema, né? Como lidar com essa temática diferente. Então a gente tem diferentes abordagens e formas de lidar com isso. Então é sim também uma possibilidade de atuação, né, que eu faço, né, e que a gente como psicólogo também pode fazer, né? Sim, isso é muito importante. Esse casamento entre psicologia e educação, ele só traz benefícios para todos os envolvidos, tá bom? Então vamos aproveitar aí, olha o psicólogo Gabriel se colocando à disposição. Gente, vai ser muito rico, né, um bate-papo sobre esse assunto numa escola. Com certeza. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada Gabriel.